Então, continuando o nosso conteúdo na aula de... nossa quarta aula já. Então, lembrando que nós estávamos estudando aqui a lei de Coulomb, certo? Na sua forma vetorial. Então, nós vimos aqui essa lei de Coulomb, né? Que ela é um pouquinho diferente da primeira forma que aparece lá no livro, porque ela envolve dois vetores. Então, a força é, na verdade, um vetor, que ela depende de uma direção r-chapéu, que pode ser calculada através de uma fórmula. Nós discutimos bastante isso na aula anterior, então eu não vou repetir, só para lembrar. E aí, a partir dessa noção vetorial de força, definimos o campo elétrico. Então, o campo elétrico ele é um campo vetorial gerado por uma carga elétrica, e é uma grandeza que em cada ponto do espaço, que aqui eu representei 2, 3 pontos, a gente pode então posicionar uma carga que a gente vai chamar de carga teste, que no caso é essa aqui é minúscula aqui. O Oi? senhor está apresentando? Aconteceu de novo, né? Esqueci. Foi mal. Sem bronca, sem bronca. Já vi até meme sobre isso. Mas vamos lá. Tava só lembrando aqui, esses slides são da aula anterior, então acho que você não perdeu. Boa tarde. Então eu tava falando aqui do que a gente conversou na outra aula. Lembrando aqui da lei de Coulomb vetorial e a noção de campo elétrico, que a gente tem uma fonte e em cada ponto do espaço a gente poderia posicionar uma carga que a gente chamaria de carga teste, e a gente usa ela como intermediária para definir a força por unidade de carga distribuída no espaço, que a gente chama de campo elétrico, certo? E aí o que vai nos interessar nesse capítulo e no seguinte é justamente essa grandeza, o campo elétrico, porque aí se a gente precisar calcular força, a gente simplesmente multiplica a carga que vai estar no espaço pela força, melhor, pelo campo que a gente calculou. Então nós vamos ver uma série de campos elétricos específicos que são talvez mais importantes. E aí hoje nós vamos ver um exemplo desse de campo elétrico importante, que é o dipolo. O dipolo modela uma série de fenômenos interessantes, né? E vamos ver também distribuições contínuas de carga, como é que a gente lida com elas, o que elas são. E vamos ver um exemplo desse de distribuição contínua, né? Que é o chamado campo, o chamado anel carregado. Então, o que acontece se a gente fizer uma distribuição em formato de círculo que tiver uma distribuição uniforme de carga lá? Se ele tiver carregado, qual vai ser o campo dele? Porque nós só sabemos aqui até agora o campo de uma carga pontual, né, que eu usei como exemplo. Mas e se for uma coisa mais complicada, como é que fica, né? Bem, aqui está o campo da carga pontual aqui embaixo. Esse aqui. Boa tarde, vocês que chegaram agora. Então, esse daqui é o campo da carga pontual que nós discutimos já na aula passada. E aí a questão toda é como sair disso aqui, porque isso é pouco, né? Então, como construir exemplos mais elaborados, né? E aí o primeiro exemplo que nós vamos ver é o chamado dipolo elétrico. Então, o dipolo elétrico ele tem essa configuração aqui. Ele é uma distribuição de duas cargas, onde a gente tem uma carga negativa e uma carga positiva, sendo que a carga negativa tem uma carga menos Q e a positiva mais Q, né? Então poderia ser bem aqui menos um Coulomb, aqui mais um Coulomb, certo? Poderia ser menos uma carga elementar, mais uma carga elementar, tá? Quando a gente tem essa situação e os dois estão muito próximos, separados por uma distância pequena d,
A gente chama isso de dipolo elétrico, certo? Então é essa configuração, uma carga negativa e uma positiva. As duas cargas têm a mesma intensidade Q, porém têm sinais opostos. E as duas estão muito próximas, separadas por uma distância pequena d. Então, por exemplo, um átomo de hidrogênio ele é um dipolo elétrico, né? Isso aqui que parece um Mickey bugado, na verdade é uma molécula de água. Então aqui tem um átomo de hidrogênio, outro e um átomo de oxigênio. O oxigênio é mais negativo, então vai se gerar uma região negativa aqui. E os hidrogênios vão estar mais para cima, vão ser mais positivos. Então isso vai ser um exemplo de dipolo que tem uma importância fundamental, né, para as propriedades da água e tal. E aí a gente modela uma situação real como essa através de uma situação mais simples e abstrata igual essa aqui, chamada dipolo, né? Então dipolo serve de modelo para muitas situações. E aí nós vamos estudar aqui algumas propriedades dessa configuração. Em primeiro lugar, boa tarde, Sérgio. Então, em primeiro lugar, o campo elétrico desse dipolo tem essa expressão aqui, que é 1 sobre 2πε0, Q vezes D, dividido por Z ao cubo. Eu não expliquei o que é esse Z. Então, esse Z é a distância do centro do dipolo, então eu começo a medir bem aqui, até o ponto P, onde eu vou medir esse dipolo, certo? Então, essa distância aqui, essa distância bem aqui, é chamada Z. Boa tarde, Milênio. Então, como eu estava falando, isso aqui é um dipolo, onde a gente tem uma carga negativa e uma positiva, as duas têm o mesmo módulo, sentidos opostos. E eu estou explicando justamente o que é esse dipolo, certo? Então, esse dipolo ele é caracterizado por essa carga, esse valor dessa carga e essa distância entre os dois aqui. Já vou explicar isso aqui, não agora, no outro slide. Certo? E o campo elétrico dele tem essa forma, onde Z é a distância entre o ponto médio entre as duas cargas e o ponto P, onde eu vou medir o dipolo, certo? Então, bem aqui vai ter uma carguinha negativa, aqui uma positiva. E aí, se essa distância aqui fosse, por exemplo, 1 metro, esse seria o Z que entra lá na fórmula, certo? E se aqui fosse, se essa distância fosse 1 centímetro, por exemplo, de cada lado, aí o D seria 2 centímetros, que é a distância entre as duas cargas. Certo? Então esse é o campo elétrico do dipolo. E aí algumas coisas aqui são importantes de anotar, que é o seguinte. Q é chamado de carga do dipolo. Q é a carga do dipolo. Veja que tem uma sutileza aqui, né? Olha que interessante, a carga total do dipolo é zero, né? Porque a carga total dele é menos Q mais Q, é zero. E no entanto ele tem um campo elétrico que é dado por essa fórmula aqui. Nós vamos ver porque a fórmula é essa daqui a pouco, não agora. Certo? E no entanto a gente diz que Q é a carga do dipolo. Por quê? Porque o campo dele não vai ser nulo, não vai ser trivial. Ele vai ter essa expressão bem aqui. E essa expressão ela depende de duas coisas. Essa grandeza, que é o módulo da carga de cada um. Então o módulo dessa aqui é Q e o módulo dessa aqui também, né? Então os dois têm o mesmo módulo. Esse número, que é esse módulo, é chamado de carga do dipolo. Então quando a gente falar carga do dipolo, não é a carga total dele, porque a carga total dele é zero. É o módulo da carga de cada pedaço dele. É diferente. Então, por exemplo, se aparecesse assim, considere um dipolo aqui que tem menos 2 microcoulombs aqui desse lado
e mais 2 ali do outro. Qual é a carga desse dipolo? A carga é 2, sempre positivo aqui. O valor que vai entrar na conta é esse, 2 microcoulombs, certo? E estão separados aqui por uma distância de 1 nanômetro. Então, o D aqui vai ser 1 nanômetro. Beleza? Outra coisa que caracteriza esse dipolo é que essa distância entre as duas cargas aqui, chamada D, né? Esse D é muito menor do que a distância Z, onde a gente vai estar medindo esse campo. Ou seja, se, por exemplo, aqui, esse exemplo que eu dei, eles estão a 1 nanômetro de distância um do outro, eu não posso medir esse campo bem aqui do ladinho dele e usar aquela fórmula. Aquela fórmula só vai ser válida longe. Então valeria, por exemplo, uma distância muito grande aqui, né, para essas dimensões, por exemplo, de 1 metro. Que aí seria muito maior do que 1 nanômetro. Boa tarde, Tayana. Então o que eu estou dizendo bem aqui, quando eu digo D muito menor que Z, significa que medimos o campo. Significa várias coisas, na verdade, né? Primeiro, as cargas estão próximas uma da outra e nós medimos esse campo longe. Mas aí, para não falar tudo isso, a gente só precisa dizer que a distância entre as cargas é pequena comparada com a distância entre nós que estamos medindo e o dipolo, certo? Então as cargas estão próximas. As cargas menos Q e mais Q estão próximas uma da outra. E medimos o campo longe. Então, para a gente usar essa aproximação do dipolo, a gente tem que estar relativamente longe desse dipolo para aplicar essa fórmula simplificadora bem aqui, certo? Beleza. Outra coisa que caracteriza o dipolo, que é interessante aqui, é esse momento de dipolo, que é essa grandeza Q vezes D. Mas antes de falar dela, vou falar sobre uma outra coisa que vocês devem ter percebido aqui que é diferente da lei de Coulomb, né? Enquanto que para uma carga pontual o campo cai com a distância ao quadrado, esse dipolo aqui cai com a distância ao cubo, né? Isso aqui é um Z ao cubo. Por que isso? E isso, aliás, é semelhante a uma coisa muito interessante, que é a força de maré. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso na física, mas a gente vive aqui no nosso querido planeta Terra, planeta azul, aqui, e ele tem os oceanos, né? Que vocês devem conhecer muito melhor que eu. E aí vocês sabem que devido à Lua e ao Sol, existe um fenômeno chamado maré, né, na Terra aqui. Os oceanos aqui perto da linha do Equador, não sei o que é mais feio, minha letra ou meu desenho, mas tá aí, isso é a Terra. Parece Saturno desenhado por uma criança de 5 anos, mas tudo bem. Aqui a gente tem a maré, e essa força que causa a maré, ela não é uma força que varia com o inverso do quadrado, né? A força que causa a maré é uma força que varia com 1 sobre a distância ao cubo, certo? Por que isso acontece? Porque a maré é causada por uma força diferencial, como a gente poderia dizer. Então aqui está o Sol e aqui está o centro da Terra. Aqui na superfície aqui do oceano, né, na linha do Equador, a gente sabe que o eixo é inclinado, mas vamos ignorar isso por enquanto. Então
bem aqui, a força com que o Sol atrai a Terra é maior do que aqui no meio. Então isso vai gerar uma diferença de força entre essas duas. Aqui, Jesus. Certo? Então isso vai gerar uma diferença de força que vai ser proporcional a 1 sobre R ao cubo, que é a força de maré. E da mesma forma, bem aqui a força vai ser ainda menor e ainda vai ter uma diferença de força aqui também, vai ser uma força de maré. Certo? Então, em módulo, né, Então essa força de maré é uma força diferencial, por isso ela varia com 1 sobre R ao cubo. E nós vamos ver daqui a pouco, quando a gente demonstrar essa fórmula do campo do dipolo, a gente vai ver que também, da mesma forma, né, do mesmo modo, o campo do dipolo também é causado por uma diferença de campos. Por isso a gente diz também que ele é uma força, é um campo diferencial, né? Diferencial mesmo no sentido de diferença. Lá no caso do dipolo, uma diferença de quê? Né? Diferença do campo gerado pela carga positiva com o campo gerado pela carga negativa. Então a gente vai medir o campo bem aqui no ponto P, e aí nesse ponto P o campo elétrico gerado pela carga positiva vai ser grande e vai apontar para fora, né? Então ele vai ser mais ou menos assim, o campo gerado pela carga positiva, né? E o da carga negativa vai apontar para dentro e vai ser menor porque está mais distante, tem uma carga negativa. Então essa diferença vai gerar aqui esse vetor que vai ser o campo do dipolo, certo? Então por esse motivo, quando a gente aproxima essa diferença entre entre dois termos de 1 sobre r ao quadrado, dá esse 1 sobre r ao cubo aí. Então sempre que aparece esse 1 sobre r ao cubo, fica caracterizado, né, em problemas físicos, em problemas de física, que se trata de uma diferença, de uma força diferencial, assim como a maré. Certo, pessoal? Deu para entender mais ou menos como funciona aqui o dipolo? Alguma dúvida em relação a esses dois slides iniciais aqui? Quem quiser perguntar qualquer coisa. Não? Se tiver, fiquem à vontade, tá? Pode me interromper. Muito bem. Uma coisa que é interessante aqui do momento do dipolo é falar sobre o seu momento de dipolo. Então, o momento de dipolo é uma grandeza P, que é definida assim, é carga vezes distância. Porque lá no dipolo tem aqui uma carga menos Q, uma carga mais Q, separadas por uma distância D. Então é isso que caracteriza o dipolo. Por quê? Porque o campo dele vai depender disso. Então a gente poderia escrever esse campo como 1 sobre 2πε0 vezes P, né, sobre Z ao cubo. Notem que na fórmula do campo só aparece Q vezes D, que é o momento P. Então isso faz com que exista uma ambiguidade entre Q e D. Certo? Então, como P igual a Q vezes D e o campo E só depende do produto, há uma ambiguidade
entre os efeitos de cada termo, ou seja, entre os efeitos de Q e D. Ou seja, se o momento de dipolo dobra, por exemplo, eu não sei se o que dobrou foi a carga, que passou de Q para 2Q, ou se foi a distância, que aumentou de D para 2D. Tá dando para entender, pessoal? Quer dizer, existe uma ambiguidade. Dessa maneira, por exemplo, esse dipolo aqui, em que as duas cargas estão separadas por 2 milímetros, e elas medem cada um menos um nanocoulomb e a outra mais 1 nanocoulomb. Esse dipolo ele vai ter um momento de dipolo que vai ser P. Vou fazer essa conta aqui do lado, né? Mili é 10 a menos 3. Nano, 10 a menos 9 vai dar 10 a menos 12. Então vai ser 2 vezes 10 a menos 12, carga vezes distância. Vou fazer uma separação aqui. Então vai ser coulomb vezes metro, a unidade desse momento de dipolo. Coulomb vezes metro. Certo? Então esse momento de dipolo aqui vai ser exatamente igual a esse outro. Ou seja, eu ter bem aqui menos 2 nanocoulombs e o outro mais 2, separados por uma distância de 1 milímetro. Então o momento de dipolo dos dois vai ser o mesmo, porque eu vou multiplicar carga vezes distância, vai dar a mesma coisa. 2 vezes menos 10 a menos 12 coulomb vezes metro. Então essas duas situações elas são fisicamente indistinguíveis. Melhor escrever ali do lado. Certo? Então essas duas situações são indistinguíveis. Do ponto de vista, né, da aproximação do dipolo, elas são fisicamente indistinguíveis. Certo? Então é muito interessante esse conceito de momento de dipolo por causa disso, porque ele até mesmo ignora essas particularidades, né? Quer dizer, não importa se são duas cargas de 2 separadas por 1, ou se são duas cargas de 1 separadas por 2 unidades, não importa. Fisicamente o efeito vai ser o mesmo, por quê? Porque o momento de dipolo das duas vai ser igual. Devido a isso, o campo vai ser o mesmo, certo? Porque o campo só vai depender desse P. É isso. Alguma dúvida em relação a esse conceito de momento de dipolo? A gente também define o momento de dipolo vetorial, né? Da seguinte maneira. Então a gente define essa distância vetorial D aqui, que vai da carga menos Q para carga mais Q, como sendo esse vetor que vai do menos Q para o mais Q, que tem o mesmo comprimento dessa distância D, e que é orientado do menos Q para o mais Q. E aí a gente define o momento de dipolo vetorial como sendo carga vezes essa distância vetorial. É isso que está lá na figura. Isso vetorialmente.
certo? E aí, para justificar essa carga do dipolo, a gente precisa fazer alguns cálculos. Então eu vou resumir aqui em alguns slides como é feito esse cálculo. Então, ó, eu até exagerei aqui no desenho para deixar claro que bem aqui entre as duas cargas, né, tem uma distância D, aqui em cima, do lado esquerdo. E aí a gente vai medir a distância Z desse centro aqui, que eu pintei de vermelho agora, até o ponto P aqui, onde a gente vai medir o campo, certo? Essa vai ser a distância Z. E aí o campo elétrico vai ser carga pontual sobre distância ao quadrado, né, vezes essa constante. R chapéu. No caso, o R chapéu aqui é o próprio K chapéu, porque a gente está no eixo Z, tá? Então a gente vai ter dois campos aqui. Vai ter o campo E+, que é o campo gerado pela carga positiva. O campo E-, que é o campo gerado pela carga negativa. E o campo total, né, pelo princípio da superposição, vai ser a soma dos dois. Então, pegando essa fórmula aqui do campo de uma carga pontual, né, e substituindo para cada uma, a gente obtém que o campo da carga positiva é esse aqui, vezes isso. Mas o que é isso? É a carga pontual positiva mais Q sobre a distância dessa carga, essa distância bem aqui, dessa carga até o ponto P. Tá? E o que é essa distância? Vai ser Z menos esse pedaço, porque o Z chega até aqui, né? Só que aí eu vou calcular daqui para lá. Então vai faltar esse pedaço, que é D sobre 2. Que significa que esse R mais aqui embaixo vai ser Z menos D sobre 2. E aí o R menos vai ser a distância da carga negativa até o ponto P. Só que daqui do meio para lá vale Z. Então basta eu somar com mais esse pedacinho aqui e eu obtenho essa distância R menos. Então vai ser Z mais D sobre 2. Tá? E a carga negativa, claro, menos Q. Então a gente já tem os elementos todos aqui para calcular esse campo do dipolo. Vai ser a soma dos dois, obviamente, como os dois estão na direção Z, a soma também vai estar. Então esse campo vai ser um escalar E vezes Z chapéu. E o que nós vamos calcular é esse escalar E aqui. Né? Essa parte aqui o livro pula, isso aqui também não está lá no livro. Mas o argumento que está lá é baseado nisso. Então o campo exato do dipolo é esse aqui, ó. Vejam que é uma fórmula um pouquinho mais, um pouquinho maior, né, do que a fórmula do dipolo que eu apresentei antes. Mas essa daí é a exata. Nós não vamos usar essa fórmula em exercícios e tal, né? Aqui é apenas para a gente entender a origem daquela fórmula aproximada. Sendo essa aqui exata, o que nós vamos fazer é reescrevê-la de maneira a poder fazer uma aproximação, né? Então a gente pegou aqui esse campo, que é essa soma do fim aqui direito do slide anterior, circulado de amarelo aqui, né? Só reescrevi aqui botando essa constante em evidência, tá? E aí aqui é uma manipulação algébrica, certo? Não tem muito o que explicar aqui, apenas frações. Então bem aqui, por exemplo, nessa passagem daqui para cá, é como se fosse assim, 1 sobre A menos 1 sobre B. Então para somar essas frações vai ficar B menos A, né? Multiplico cruzado aqui, e aí fica B menos A sobre A vezes B. Sendo A esse termo aqui e B esse outro. Então fica B aqui menos A, tá? Dividido por A vezes B. Resumindo. E aqui no denominador a gente pode calcular esse produto e simplificar dessa forma aqui. Então substitui esse denominador. Esse numerador, né, então substitui o denominador bem aqui. Tá? Aqui é o resultado. Certo?
E aí o numerador aqui é onde a gente vai fazer a tal da aproximação. Mas não ainda, né? Porque quando a gente calcula essa diferença, isso aqui ao quadrado menos isso ao quadrado, está feito aqui desse lado, o numerador. Então quando a gente faz isso, tem um monte de simplificações e no final dá 2z vezes d, tá? Então eu não queria perder muito tempo explicando essas frações aí, porque tá tudo escrito aqui, mas enfim, dá isso aqui, ó, dá isso que eu circulei de vermelho aqui embaixo. 2 vezes z vezes d, dividido por z quadrado menos d sobre 2 ao quadrado, tudo isso ao quadrado. E o que nós vamos fazer a aproximação aqui é justamente sobre essa fórmula, tá? Então, no que consiste essa aproximação? Ela consiste em, basicamente, botar o z quadrado aqui em evidência. Quando eu boto ele em evidência aqui dentro desse quadrado, ó, dentro desse quadrado maior, vai ficar z quadrado vezes 1 menos d sobre 2z ao quadrado. E aí esse z ao quadrado está elevado ao quadrado aqui. Então fica z à quarta. E aí sobra esse pedaço que vai ser elevado ao quadrado também. Então fica o z que já estava lá em cima. Esse 2 que cortou com esse 4 ficou 2. Então fica q sobre 2πy0, z sobre z à quarta, vezes esse termo aqui. E o que nós vamos fazer de aproximação é o seguinte. Como a gente supôs que d é muito menor do que z, isso significa que numa primeira aproximação, d sobre z é muito menor do que 1. Ou seja, esse termo aqui é muito menor do que esse. Então, numa primeira aproximação, a gente pode desprezar esse termo aqui. E aí fica só esse 1 aqui embaixo, né? E aí quem quiser saber mais detalhes, tem como melhorar esse argumento aqui. Quer dizer, se d é muito menor do que z, então d é muito menor do que 2z também, né? E aí eu posso passar esse 2z dividindo, de tal modo que d sobre 2z é muito menor do que 1. Só que um número menor que 1 ao quadrado se torna menor ainda, porque a função x ao quadrado ela tem esse comportamento entre 0 e 1. Se eu pegar meio aqui, por exemplo, levar ao quadrado dá 1/4, que é menor ainda, né? Então quer dizer, esse d sobre 2z ao quadrado vai ser um número desprezível comparado com esse 1 aqui. Então, fazendo essa aproximação, o que sobra é exatamente, vai cortar esse z com esse z à quarta, dá z ao cubo, e aí sobra exatamente a fórmula do dipolo que a gente viu desde o início, certo? Então esse slide aqui esses três é só para justificar essa aproximação, certo? Cujo resultado é a fórmula do dipolo que nós vimos antes. Certo? Vamos agora analisar o significado dessa aproximação. Eu plotei aqui no computador duas curvas. Não faz muito sentido os valores desses números aí. Isso, apenas o comportamento qualitativo dessas duas curvas, certo? Sendo 1 aqui a distância d entre 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 as duas cargas. Deu um branco agora, deve ser o fundo aí do slide. Bom, então a fórmula exata, como eu falei, é essa daqui, aqui embaixo, né? Então eu plotei essa curva bem aqui de azul, tá? E a fórmula aproximada é essa aqui, acabou de resultar aqui, que nós havíamos visto desde o início da discussão sobre dipolo, né? Essa aqui, tá?
Então eu plotei esse campo aproximado de vermelho aqui em comparação com o campo exato. Então vejam que mais ou menos desse ponto de cruzamento aqui para a esquerda, essa aproximação é péssima, né? Tá? Então a gente poderia fazer uma separação bem aqui, ó, mais ou menos por aqui, né? E dizer que nessa região aqui, nessas distâncias, ou seja, isso aqui é o Z. Então à medida que Z tende a zero, e Z tende a zero significa que no meio do dipolo, né? Porque lembre que o Z é medido a partir do centro do dipolo. Então Z igual a zero significa no centro do dipolo. Z igual a 1 significa aqui está a carga mais Q. Então, em vez de explicar, eu poderia simplesmente fazer um desenho bem aqui, ó. Bem aqui está a carga mais Q. Bem aqui no menos 1 está a carga menos Q. E bem aqui está o centro do dipolo, certo? Então, bem aqui sobre a carga mais Q, esse campo exato ele diverge, ó. Essas curvas azuis elas divergem, justamente porque bem aqui tem uma carga pontual e a carga pontual é 1 sobre a distância, né, ao quadrado, e lá vai divergir. Exatamente, é isso. E aqui, à medida que a gente se afasta, a gente percebe que as curvas elas vão se aproximando. Ó. Aqui elas estão distantes assim, depois vão se aproximando até que elas se cruzam, né? Quando elas se cruzam, quer dizer que elas são exatamente iguais. Existe um ponto aqui em que a aproximação é perfeita. E aí depois a aproximação ela vai ser muito boa, né? Que ela vai ser a distância entre essas duas curvas aqui, certo? Então a gente percebe que à medida que a gente se afasta, à medida que Z cresce, significa que nós nos afastamos. Do dipolo, né? O que significa que a aproximação melhora. E isso daqui é a situação justamente de Z ser muito maior do que D, né? Porque o D está bem aqui, ó. Então esse D nesse caso aqui é 2. E bem aqui, por exemplo, ó, o Z vai ser 6. E 6 é muito maior, é maior que 2. Então a aproximação começa a ficar boa. Certo, pessoal? Então vejam que essa aproximação ela tem limites e a gente tem que levar em consideração isso também. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, pode falar. Não? Se houver, falem, certo? Apenas como observação, queria deixar registrado aí que existe também uma coisa chamada expansão multipolar. Porque isso que nós falamos aí é o dipolo, mas além do dipolo, existe também o quadrupolo, o octupolo, etc. Infinitas ordens. Não sei escrever octopolo, não sei qual é o jeito certo de escrever, certo? Mas quem tiver curiosidade, isso aqui tem num livro de um cara chamado David Jackson. Aqui, gostaram do meu inglês? David Jackson, que significa, cujo título eu acho que é Classical Electrodynamics. Não tem em português. Curiosidade, essa chamada expansão multipolar, né, é pegar o campo elétrico e aproximar por um campo de uma carga pontual
mais o campo de um dipolo e assim por diante, infinitamente, né? Então seria aproximar primeiro que só tem uma carga, depois que tem duas, depois que tem quatro, assim por diante, né? E curiosidade, isso serve para descrever um fenômeno aí da astronomia, da cosmologia, chamado radiação cósmica de fundo, né? É interessante isso, porque se descobriu aí várias décadas atrás que existe uma radiação espalhada, né, pelo universo, que pode ser detectada em qualquer lugar do universo e que ela tem uma frequência mais ou menos de micro-ondas, uma temperatura de aproximadamente 2,7 graus não, 2,7 Kelvin, né? E para descrever a física dessa radiação se usa justamente uma expansão multipolar. Bem interessante isso. Mas isso aqui são observações e curiosidades só, tá? O que importa aqui para nossa discussão é isso. Muito bem. Então, deixei um slide vazio aqui. Pra nada. Beleza. E aí a gente tem também uma generalização aqui. Estudamos o campo da carga pontual, né? Depois calculamos alguns exemplos com duas cargas. Vimos um caso especial hoje de campo gerado por duas cargas, que é o campo do dipolo, né? Que tem uma fórmula especial lá, aproximada. E aí, o que fazer quando tem 3, 4, 5, N cargas pontuais? Essa que é a pergunta. Então, para N cargas pontuais, só o que a gente faz é generalizar o princípio da superposição, né? Então, ele simplesmente vai dizer, esse princípio da superposição, que para obter esse campo elétrico aqui, num certo ponto P, né, gerado por N cargas pontuais, que eu marquei aqui como Q1, Q2, Q3, Qn, para obter esse campo, tudo que a gente tem que fazer é somar nesse mesmo ponto os campos de cada carga. Deixa só eu omitir isso aqui que está atrapalhando. Eu queria que tivesse um jeito melhor de fazer isso, mas pelo menos aqui no PowerPoint eu não achei. Beleza. Então o que a gente tem que fazer aqui é marcar o campo gerado pela primeira carga. Vamos supor que seja positivo, então vai estar bem aqui, vai ser um E1. Depois o campo gerado pela segunda carga, vamos supor que ela seja negativa, então vai ser um campo atrativo. Depois a E3, poderia ser assim. Até a última, vamos supor que seja atrativa também. Então aqui a gente vai ter um campo E1, aqui um campo E2, E3 e assim por diante até o campo EN, tá? E aí no final, o campo resultante disso vai ser simplesmente a aplicação do princípio da superposição que eu mencionei, vai ser a soma de todos eles. Então se a gente estiver numa situação aí parecida com essa, é muito fácil de resolver. É só somar os vetores, certo? Então é basicamente isso que a gente tem que ter em mente quando pensa nesse problema aqui. Certo? E aí, o passo seguinte para sair de N cargas pontuais é considerar o que a gente chama de distribuições contínuas de carga. Então, o que significa isso? Significa a diferença, por exemplo, entre ter grãos de areia e ter um tubo com fluxo de água. Mais ou menos isso. É a diferença entre discreto e contínuo. Isso daqui que a gente estudou, uma carga, duas cargas, três cargas, quatro, cinco, até N cargas, né? Isso é um problema discreto, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de lidar com esse conceito
em estatística, por exemplo, né? Mas isso daqui seria uma distribuição discreta. Uma distribuição contínua de carga seria, por exemplo, um fio, certo? Uma placa. Ou até mesmo um corpo sólido tridimensional, por exemplo, um cilindro, que já seria um modelo melhor para o fio, né? Porque a gente sabe que o fio não é unidimensional, o fio do mundo real, né? Que a gente usa nas instalações elétricas é um cilindro, na verdade. Então isso daqui são exemplos de distribuições contínuas de carga. Quer dizer, imagina que nesse fio agora ele é feito de um material metálico e aqui vai ter uma carga nele, que vai estar distribuída. Ele é um metal, então ele não permite que tenha um elétron bem aqui, um monte de elétron bem aqui, e não tenha nenhum aqui do outro lado. Eles vão se espalhar. E eles vão se espalhar de uma maneira a formar uma distribuição contínua de carga, certo? Mesma coisa vai acontecer com uma placa, um cilindro, qualquer objeto, em uma, duas ou três dimensões. Então, enquanto isso daqui são coisas discretas, essas aqui que eu falei são contínuas, certo? E aí a questão é, se a nossa lei para calcular campo é uma força de uma carga pontual, como é possível a gente calcular campo para uma distribuição contínua? Quer dizer, se a gente só tem uma fórmula aqui para uma carga pontual, né, que vem lá da lei de Coulomb, que é justamente essa aqui, E igual a 1 sobre 4πε0Q sobre R2, esse Q é uma carga pontual, lá, não tem dimensão. Como é que eu saio daqui para o fio, para a placa e para o cilindro, né? Então é aí que entra o que nós vamos discutir agora, né, que são as tais das distribuições de carga. E aí a primeira observação é a seguinte, aqui a gente vai estar fazendo uma aproximação pelo contínuo, né? Por quê? Porque nós vimos que a carga é quantizada. Ou seja, a carga é discreta. Não é contínua, né? Porém, o que nós vamos estudar, eles têm uma quantidade muito grande de carga, comparado com a carga elementar, né? Ou seja, a carga elementar é pequena. A carga elementar, que é E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, é pequena em comparação com objetos microscópicos, macroscópicos, né? Por isso a gente pode fazer uma aproximação. Então é tipo a aproximação de quando a gente diz, por exemplo, que o fluxo da água é contínuo. A gente sabe que a água é feita de átomos, né? E não existe feita de moléculas, né? E a gente sabe que não existe meio átomo de hidrogênio nem meio átomo de oxigênio, né? Existe um, dois, três, é um número contínuo. Mas a gente sabe lá da química, né? Que 1 mol de água, que dá uma... Enfim, não lembro agora qual é a massa da água. A massa molecular, né? Seria. Enfim, estudei isso em 2006, não lembro mais. Mas enfim, resumindo essa confusão que eu fiz, menos de 20 gramas de água vai ter 1 mol de água, que é aproximadamente
6 vezes 10 a 23 moléculas de água, certo? Então vejam que com 10 a 23 moléculas de água em menos de 20 gramas, a gente não precisa lembrar que a água é discreta, certo? Então a gente pode considerar a água como contínua, e é o que a gente faz, inclusive na própria física, né? Quando a gente estuda hidrostática, hidrodinâmica, etc. Então é uma coisa parecida aqui, quer dizer, a gente sabe que existe a carga elementar, que ela é discreta, que ela é quantizada, etc., que teve um experimento da gota de óleo, blá blá blá. Mas o que a gente vai estudar aqui são coisas macroscópicas, porque essa é a eletromagnetismo clássico, teoria do eletromagnetismo clássico. Então, como a gente vai estudar objetos macroscópicos, vamos ignorar a quantização, né? Na prática, a gente vai aproximar tudo que é macroscópico, né? Tudo que for macroscópico, ou seja, que não for atômico nem molecular, continuamente. Então vamos aproximar continuamente. E eu já vou dizer para vocês como é que a gente pode fazer isso, né? Só estou falando que o argumento é esse. A carga é quantizada, sabemos disso. Só que essa carga é pequena comparada com objetos macroscópicos. Desse modo, a gente vai aproximar tudo que for macroscópico continuamente. Contínuo é o contrário de discreto, mas essa aproximação vai ser usada e ela vai fazer sentido dentro do que nós vamos fazer, certo? Então o que nós vamos ver agora é como a gente pode de fato aplicar isso para resolver problemas. E o primeiro passo é entender o que é um elemento de carga. Essa passagem do discreto para o contínuo, ela só é possível graças a uma ferramenta matemática importantíssima que nós estudamos lá em cálculo 1, que se chama integral, certo? Então essa fórmula, essa passagem do discreto para o contínuo é feita usando a integração, o cálculo integral, certo? Então, o que a gente vai fazer é pegar, por exemplo, aqui, vamos supor, um fio. Né? A gente sabe que esse fio tem uma carga total Q. Né? E a gente sabe também que ele tem um comprimento L. Então o que ele vai ter aqui? Ele vai ter uma densidade linear de carga, como a gente vai ver, mas não é isso que eu vou falar ainda, né? Quer dizer, vamos pegar um pedaço aqui, então o que a gente vai fazer é pegar um pedaço desse fio, separar ele em pedaços, melhor dizendo, onde cada pedaço desse vai ter um certo comprimento que a gente vai chamar de dl, que vai ser um comprimento diferencial, um elemento de comprimento, e vai ter uma carga dq. Então, esse comprimento dele aqui vai ser um dl de comprimento, e bem aqui vai ter uma carga dq. Então o que acontece é que se a gente separar esse fio em pedaços pequenos o suficiente, a gente pode considerar esses pequenos pedaços como partículas, certo? E sendo eles partículas, a gente pode considerar que o campo gerado por eles é o campo gerado por uma partícula que nós já sabemos calcular. Então essa passagem ela é feita assim. A gente sai daqui para lá integrando. Então, se bem aqui no discreto a gente tem uma partícula de carga Q que gera um campo E, que vai ser esse, 1 sobre 4πε0
Q sobre R2 R chapéu, o que a gente vai ter aqui no contínuo vai ser o seguinte: um pedaço de carga dQ, aqui, um pedacinho de carga dQ, a gente vai aproximar por uma partícula, né? E ele vai gerar um campo aqui num certo ponto P, bem aqui, né? Essa carga gera aqui no ponto P um campo E. Então esse pedaço de fio aí vai gerar num certo ponto P, aqui, não um campo E, mas um campo também diferencial aqui, um elemento de campo DE. Travou a tela, foi? Mais alguém tá vendo? Ou melhor, mais alguém não tá vendo, né? Só o filé, caiu a internet. Oi pessoal, tô falando aqui pelo celular. Deu problema na minha internet do computador aqui. Então eu vou esperar mais 2 minutos só, para ver se eu consigo reconectar. E aí se eu não conseguir, eu vou fechar aqui.